E o que a paciência ela nos dá? Tem um ditado alemão que diz assim: os parafusos são tão importantes quanto as asas. Não podemos fazer grandes coisas, apenas pequenas coisas com muito amor. Isso quem disse foi a Madre Teresa de Calcutá. E ela estava visitando uma fábrica na Índia quando ela viu num canto um homem cantarolando, né, alegremente lá. E ele perguntou: o que você está fazendo? Ela perguntou. Ele disse: construindo aviões. E ela indagou: sim, com esses minúsculos parafusos. Daí ele disse para a Madre Teresa: mas já pensou, né? Porque dá uma mão de obra, tem que ter uma paciência para você colocar cada parafuso e ver o torque daquele parafuso que aperta a fuselagem do avião, né, a parte externa. Não sei se vocês repararam, depois vai na internet e olha quantos parafusos vai num avião e o quanto que ele faz a diferença. Aí ele falou: a senhora já pensou se eu não tivesse paciência para apertar esses parafusos, será que a senhora ia conseguir voar? Então, grandes coisas vão ser feitas de pequenas atitudes, né? Ele desenvolveu o atributo da paciência, ele faz parte de você tornar-se um dos grandes. Eu gosto muito de exemplos, tanto no cunho eclesiástico quanto no cunho assim, histórico, né? E tem um personagem histórico que foi inspirado pelo folclore, mas para mim tem muito valor esse folclore. É um personagem que é o Mestre Yoda do Star Wars. Se você não assistiu, talvez é mais novinho. Tá vendo aquele robozinho? Ó, tá aqui no meu dedo. Ó. Aquele é o R2-D2, ele faz parte dessa série. E o Mestre Yoda, dizem folclore, pode ser que seja história ou não, mas pega o contexto que vale a pena. Que ele foi inspirado no profeta Kimball, que foi um líder eclesiástico muito sábio. Ele tem umas orelhinhas assim. E uma das atributos que ele ensina muito é sobre esse quesito de paciência. Porque durante todo o tempo ali ele tem uma atitude muito paciente, mas isso não confunda, se você assistir a série ou os vídeos, né, os filmes do Star Wars, que quando ele tem que entrar em ação, ele entra com muita veemência. Mas o Mestre Yoda ele tem muita paciência com as coisas, inclusive para ensinar. E eu fiquei olhando sobre os principais atributos, né? As pessoas me perguntam: mas o que é um grande atributo para você desenvolver, se tornar um profissional de sucesso? Eu acredito que entre alguns desses, né, você vai eleger lá 4, 5 desses atributos, mas entre alguns desses é a paciência. E que as pessoas estão perdendo, principalmente nesse momento agora. É bem triste quando a gente recebe uma informação e uma notícia que fulano, ciclano se separou na pandemia, né? Poxa, era para ficar junto, era para estar mais próximo, ou né, brigou com a família, brigou com os irmãos, que seja. Esse era o momento para estar mais próximo, esse é o momento para desfrutar daquele processo. A minha filha está se preparando para ir para a Polônia, vai fazer um trabalho filantrópico num processo missionário. E para nós, como pais, é bem, bem complexo deixar isso, mas a gente exercita a paciência, e ela também exercita a paciência nesse processo. Isso nos ajuda a crescer e nos ajuda a ver as coisas que realmente têm valor. As pessoas dizem: mas eu tenho que esperar quanto tempo? Eu não sei. Eu crio regras daí depois para mim, que podem servir para vocês, para muitos dos meus alunos que eu ensino, seja em qual treinamento for, se for treinamento mais acadêmico, se for um treinamento mais na linha investigativa, se for um treinamento na parte de leilão de imóveis, que nenhum aluno citou aqui, ou se for um treinamento de renda passiva, que é o RPIC. Todos esses treinamentos eu ensino alguns princípios que servem para mim. E hoje eu vou estar dividindo alguns desses princípios que fazem com que eu desenvolva a paciência. Acho que o primeiro princípio é: eu nunca tomo como verdade uma coisa que dizem para mim. Claro que de quem me diz, absolutamente quem me fala, pesa muito, né? Diferente um Zé qualquer, vamos chamar assim, um Gervásio qualquer, porque o Zé eu tenho um monte de amigos, às vezes ficam chateados comigo que eu falo um Zé qualquer, não é isso. Mas um Gervásio qualquer te fala uma coisa, não necessariamente você vai tomar como verdade.
E muitas vezes, quando a pessoa está falando uma coisa, ela está falando muito mais sobre ela do que sobre você, tá? Então, às vezes falam sobre um determinado assunto, eu sempre procuro pensar em quatro pontos de vista sobre aquele mesmo assunto. Primeiro, aquela pessoa está falando verdade. Segundo, ela não está falando verdade. Terceiro, ela está falando parte verdade, parte mentira. Quarto, eu vou formatar a minha convicção sobre aquilo. Mas em nenhum desses momentos eu procuro desenvolver uma linha emocional. Claro, se for um assunto que está relacionado à vida, à família, coisas que são, né? O ser humano, vamos dizer, se furar aqui, vai sair sangue, né? Pelo menos é o que deve sair. Então esse é o ponto 1. Eu nunca tomo como verdade absoluta algo que me diz sem olhar de 4 pontos de vista diferentes. Se eu disser para vocês, por exemplo, estou com uma garrafa d'água aqui, deixa eu pegar uma outra coisa que seja mais fácil aqui. Por exemplo, se eu disser para vocês, está escrito Platinum aqui, vocês vão dizer, não tá, eu vou dizer que tá. E aí nós vamos ficar numa briga. Por quê? Porque do meu ponto de vista, tá. E do ponto de vista, não tá. Então isso é a segunda coisa que leva a desenvolver o processo da paciência, que é o quê? Sempre pensa assim, ó, aquela pessoa, ela tá falando alguma coisa, né? E eu tô falando sobre pessoas porque os relacionamentos, os conflitos, as coisas são que nos tiram do centro. E ter paciência é vital para ter sucesso. A segunda coisa desse ponto, então primeiro eu falei para vocês que eu analiso algo de quatro pontos, né, daquela questão, 4 pontos de vista, porque eu dei o exemplo que pode ser, a pessoa está enxergando daquela maneira. E agora, quando a pessoa está enxergando da maneira, vem o segundo ponto. Se coloque mentalmente, você não precisa se colocar fisicamente, nem fazer a mesma coisa, mas se coloque mentalmente na posição daquela pessoa para entender por que ela está reagindo assim. Né? Ela está reagindo assim porque ela, sei lá, porque ela veio de um trânsito, ela veio... E aquilo vai te ajudar a ser paciente com ela. Isso diz muito sobre relacionamento de casais, mas também diz muito sobre relacionamento de trabalho, diz muito sobre relacionamento de amigos, diz muito sobre, às vezes, colegas de estudo e outras coisas mais. E isso é fator crucial, volto a dizer, o desenvolver esse atributo da paciência, para que você possa estar estabilizado emocionalmente para tomar as melhores decisões. Então, primeiro, você nunca toma como verdade absoluta, sempre olha de outros pontos de vista. Segundo, se coloca no ponto de vista da pessoa. Terceiro pensamento, e esse é bem profundo, em que sentido? E se você, quando você for faltar com a paciência com algo, tá? Pensar assim, e se eu só tivesse mais, sei lá, 10 dias? Né? Eu terminei de ler um livro no ano passado e às vezes eu volto a alguns capítulos e... Cadê ele? Aqui. Chama-se Claro como um Dia, se alguém quiser ler. É o Jenny O. Kelly. Esse livro é muito especial porque ele conta a vida de um CEO da KPMG, que para quem não sabe, KPMG é uma empresa de auditoria, e todas as empresas em si até agora, né, estavam sempre, vamos lucrar mais, vamos fazer melhor, vamos crescer, vamos não sei o quê. E eu não estou dizendo que você não tenha que ter esse pensamento. Eu sou o primeiro, eu sou muito acelerado, tá? Ele descobriu, olha só que loucura, e eu acho que foi isso que me chamou a atenção, 2 dias depois do meu aniversário, dia 25 de maio, acho que foi isso, que ele tinha um tumor cerebral. E quando ele descobriu isso, ele sempre foi uma pessoa agitada por resultado e por tudo aquilo que tinha que fazer, que tinha que ir avante e tal. E naquele momento, quando o médico disse para ele que ele tinha talvez 3 ou 4 meses de vida, e aí é onde ele escreve o livro, durante todo o último capítulo, eu vou dar spoiler do livro aqui. Como eu falei que ele descobriu que ia morrer, né? Isso foi no ano 24 de maio de 2005. Diz assim: Claro como o dia é um relato sincero e emocionante de O. Kelly, que O. Kelly decidiu fazer de sua agonia, mas que não se espere uma narrativa amarga
ou ressentida diante da morte anunciada. Ele não se desesperou, ao contrário, considerou-se abençoado por poder planejar em detalhes seus últimos meses, aplicando à sua vida a disciplina, a paciência e a persistência que o levaram a uma bem-sucedida carreira dos negócios. Então, ele descobre isso e começa a ter mais paciência do que ele não tinha antes quando vida. Por quê? Porque ele só tem pouco tempo. Então, nesse terceiro ponto, de vez em quando dá uma parada e repensa, né? E se tu tivesse mais poucos dias, será que isso que você está fazendo teria valor? Ou tem alguma coisa de valor que você está deixando de lado que você deveria fazer? E não pense que é fácil, não é fácil. Realmente vai ter momentos desafiadores que vão te colocar e te submeter a isso. O quarto ponto tenha presença para as tuas atitudes diárias. Tá? Passei algumas semanas um pouco mal, tem um problema recorrente que acontece de tempos em tempos. No ano passado fiquei internado, que é um problema de diverticulite. Isso não tem uma cura específica, a não ser que faça uma cirurgia que é meio invasiva, mas ela tem tratamento, né? Depende da coisa. Às vezes eu cuido bem da minha alimentação e funciona, e às vezes eu cuido e não funciona. Então, mais do que ninguém, eu tenho que ter paciência com o meu organismo. Só que o que acontece? Eu me privo um pouco durante a semana de fazer comer algumas coisas, para no fim de semana comer um pouquinho mais. E eu gosto de fazer churrasco, né? A gente não fica postando nesse momento, porque tem pessoas que talvez vão entender isso de uma maneira negativa. O cara fazendo churrasco em momento de pandemia e tudo mais. Mas estou falando aqui, por isso que eu disse, quem está aqui é que gosta de mim entende o que eu tô falando, que não tem nada de soberba, é só um bate-papo bem aberto. E aí eu fui fazer o meu churrasco. Só que eu tenho um acendedor, eu sou bem metódico, eu faço uma boa costela, uma boa picanha, eu acho que eu faço bastante coisa boa. Sou bem metódico com o churrasco, tá? Eu tenho ali meus timer, eu gosto de usar eles para virar um lado, virar o outro, para funcionar da melhor maneira possível. Então, E aí o que acontece? Tempos atrás o meu sogro veio aqui em casa fazer um churrasco, ele usou um acendedor que eu tenho e ligou no 220. E aí eu tenho dois acendedores, 110 e 220. Os dois estavam queimados, porque ele ligou errado um no outro, eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu sei que aquilo na hora subiu assim, eu peguei, tirei a coisa e deixei longe. Não larguei longe assim, mas larguei de uma maneira mais bruta. E eu vi que aquilo deixou o pessoal meio assim. E na hora eu consegui ter presença. Não quer dizer que eu fiquei paciente em segundos, não. Porque aquilo estava me chateando na minha metodologia. Mas na hora eu consegui racionalizar e pensar. Por que eu estou fazendo churrasco? Para eu comer, para meus filhos comer, minha esposa comer, minha nora comer, para todo mundo estar bem aqui. Será que eu vou atingir o objetivo? Será que eu estou fazendo com amor? E por que eu estou falando isso? Essa presença é como se a gente apertasse um botão na mente e na hora disparasse da corrente sanguínea um antídoto à não paciência. Então eu comecei a ficar paciente, depois ainda falei com aquele extraordinário, eu preciso melhorar com isso aqui, assim, assado. Ninguém falou nada, né? Não sei porquê. Mas esse é um quarto ponto que eu queria dizer para vocês, que é sobre a presença das nossas atitudes. E para poder refrear. Não quer dizer que você não vai estourar, você não vai ter aquele primeiro ímpeto, mas que você vai refrear. E são coisas bobas, veja, eu tenho paciência com um monte de coisa. Eu fui quase perder a paciência por causa do churrasco. Se bem que churrasco o negócio é legal, né? Mas tudo bem. Mas fui quase perder. Por quê? Porque na minha cabeça eu estava semanas sem poder fazer me privando, e tomando muita água, e tomando muito líquido, e comendo sopa, e aquela coisa. Aquele era um momento sagrado, né? E me perdoe os vegetarianos, eu faço churrasco vegetariano também, tá? Com carne de soja. Kafta com carne de soja. Mas, e se você não gosta de soja, daí o problema é teu também, né? Não tem o que fazer. Aí paciência, como você tem que ter comigo, tá bom? Então, eu estava com essa situação.
E eu resolvi falar um pouquinho hoje, eu vinha pensando durante o dia, o que eu vou falar, né? Sobre qual assunto eu vou trazer para aqueles que me escutam, para aqueles que estão comigo ali e tal.